Perfeito, Alexandre. Então, seja bem-vindo ao projeto, tá? A ideia, como tá te falando, é justamente fazer esse bate-papo, né? E tentar Uhum, entender um pouquinho, né, de como é que vocês se conheceram, como é que o William pôde te ajudar no período que vocês trabalharam juntos, seja no sim. processo de desenvolvimento humano, ou até mesmo, por que não, uma formação como líder, enfim, na área onde tu atua. Então, é Sim. justamente nesse sentido, beleza? Ah, É. pode falar. Não, não, Ah, tá. você ia complementar alguma coisa? Isso não, eu só ia dar um pontapé inicial, né? Porque para que a gente Uhum. possa até entender um pouquinho, né, do porquê que o William te convida, e eu tenho certeza que tem um motivo, conta pra gente do porquê, como é que tu conheceu o William, como é que ele passou a fazer parte da vida do Alexandre, para que a gente possa entender um pouquinho. Bom, então tá. Eu comecei, tive um bom tempo de desenvolvimento de carreira na HP do Brasil. Lá eu fiquei 16 anos, né? E aí nesses 16 anos eu conheci fiz muitas amizades, conheci diversos colegas e o William foi um deles. E nós trabalhamos juntos na HP durante uns 3 anos. Em diferentes projetos, né? O mais expressivo foi um projeto de mobile banking, internet banking de um cliente, onde a gente meio que se aproximou e discutíamos ali o dia a dia do projeto e basicamente. Uh, Posteriormente, né, eu saí da empresa, ele também, nós cada um seguiu o seu rumo. Surgiu uma oportunidade em uma empresa que ele estava atuando como head de digital business, né, de desenvolvimento digital, serviços digitais, e ele acabou me convidando para fazer parte da equipe dele, juntamente com outros colegas, mas aí focando numa parte mais operação, mais gestão de pessoas, né? O Will, ele sempre foi um cara que ele, sendo gestor, ele, ele meio que obrigava os seus colegas a se desafiar, porque ele é um cara que ele bebe conhecimento, né? Ele respira conhecimento, ele está sempre em busca de informações e tal, e ele não é aquela pessoa que restringe para ele, não é aquela pessoa egoísta que restringe para ele a informação, não, ele compartilha também. Então, nesse cenário, quando tu tá, digamos assim, colado com ele, né, o que que ocorre? Você acaba tendo que, cara, vou ter que me puxar, o meu gestor ele está indo atrás, o meu gestor está buscando conhecimento, por que que eu vou ficar ali só no meu dia a dia? Então isso sempre foi vamos dizer assim, um norteador pelo menos nesse relacionamento entre o Will e as pessoas que estavam ao redor dele. Ele sempre trazia muito essa coisa do tipo, cara, mas se tu não sabe se tu não tem esse conhecimento, vamos ver o que a gente pode fazer para buscar. Aí busca um treinamento, busca um curso, busca um workshop, busca alguma coisa que vai fazer efetivamente a informação fluir, e aquelas pessoas que estão ali no meio subirem, né, e se organizarem. Então, isso é, digamos assim, grande diferencial, eu diria, na minha visão. Por Uhum. ter trabalhado com ele, eu senti muito isso, tá? Essa questão forte de buscar conhecimento. Legal. E dentro das atividades que vocês desempenharam, seja, né, como tu mesmo citou, na HP, enfim, no passado, nessa nova organização onde vocês atuaram juntos, enfim, o que que ele era teu, ou qual que era o teu papel na empresa, qual que era o papel do William naquele momento? Ele Uhum. era um líder gestor de unidade, enfim, como é que era esse papel de vocês dois dentro dessas organizações? Na HP tivemos dois momentos, por assim dizer. Tá? Na HP tivemos um momento em que ele foi um gerente de projetos e eu era um analista, Uhum, né? E depois tivemos um outro momento em que eu já estava mais numa posição de liderança e ele passou a também ter uma posição de destaque dentro da organização. Mas basicamente era sempre uma relação, vamos dizer assim, líder e liderado, né? No caso, o Will sendo o líder e eu sendo o liderado dele. Quando ele me convidou para ir para essa outra oportunidade, ele era head de serviços digitais, né? E eu entrei também como sendo vamos dizer assim, um liderado dele, numa uhum, posição que eles chamavam de gestor de operações.
né? Uhum. Que seria como se a gente fizesse um paralelo, seria um gerente de produto, um gerente financeiro de um determinado projeto. Ele é um pouco mais que um gerente de projeto comum. Porque o que acontece? Sendo gerente de operação, eu tinha que fazer toda a parte de controle de pessoal, carreira, acompanhamento, desenvolvimento, e o Will era quem dava, digamos assim, o norte, a batida ali do tambor, de, tá, mas para onde a gente tem que ir? A gente vai por aqui, vamos guiar os nossos profissionais para seguirem essa linha. Não, não, agora não vamos mais falar, por exemplo, em projetos tradicionais, só vamos falar de Agile. Ah, então tá, então essa é a batida, vamos trabalhar. Então o Will é quem, digamos assim, o maestro que ficava ali determinando, né? Olha, vamos por aqui ou vamos por ali. Que legal. Não, e é muito bacana entender um pouquinho dessa, né, particularidade, dessa proximidade que vocês tiveram e nesse convite que ele, né, te fez, enfim, para assumir a gestão de operações, vamos dizer assim, né, só para contextualizar, nessa questão, né, que a gente sabe muito bem como é que as empresas tradicionalmente atuam, né, no mercado. É um âmbito vertical, é muito difícil, né, tu ter a proximidade. O líder muitas vezes ele não exerce o papel no sentido de sucessão, ele fica naquela, né, digamos assim, num limbo, não tem uma distância, digamos assim, e por tudo isso que tu falas, né, essa proximidade, essa horizontalidade. É muito mais fácil, né, trabalhar com alguém que se deixa, né, digamos assim, vamos usar o jargão, sugar, né, que tu possa puxar dele o teu conhecimento, porque justamente faz com que tu tenhas, né, que, opa, pera um pouquinho, se eu tô do lado de um cara que me deixa eu ir além, eu preciso me puxar, eu vou usar exatamente o teu ponto de vista. E é interessante Exatamente. porque tu tem esses detalhes. E até, não entrando no âmbito da litúrgico, né, mas é interessante porque muito se fala, né, da questão, né, de Moisés abrir o Mar Vermelho, né, e eu vou fazer só analogia ao teu ponto de vista, nem questão de litúrgico, mas muitas pessoas dão ao Moisés como sendo a figura icônica dessa travessia, quando na verdade o mais importante não era ele, e não eram as pessoas que atravessaram depois para o outro lado, era quem batia o tambor para ditar o ritmo, para que todo mundo marchasse em direção numa cadeia contínua. E pegando esse gancho disso, por isso que ele fez, por essas questões, o que ele representa para ti? Esse cara que ditava o tambor, fazendo essa analogia, esse cara que é tão próximo e que se deixa, né, se envolver no sentido de fazer com que tu cresça, fazer com que tu vá além. O que representa o William para ti, o Will, né, intimamente, como tu diz, o que ele É. representa para o Alexandre? Cara, assim, ó, o Will ele foi importante na minha carreira sobre o ponto de vista, como eu mencionei, né? Aquele gestor que te puxa, né? Ele te obriga, mas a obrigatoriedade ela não é uma ordem, uma demanda ou uma necessidade vinda top-down. Ela é, digamos assim, algo ah, inerente àquele contexto que tu tá. Não necessariamente, vou fazer porque o Will tá pedindo. Não, é natural, entendeu? Perdão. É natural, entendeu? Tu tem, por exemplo, cenários hoje em dia, principalmente no mercado de TI, de gestores que eles se cobrem, digamos assim, de metodologias, de jargões atualizados, mas em essência, lá no íntimo deles, eles não são eles são iguais àqueles gestores da administração 2.0, Uhum. entende? Comando e controle, Tailor e All, lá da década de 40. Então, no seu íntimo, eles são assim. Então, eu vejo que o Will é um pouco diferente nesse sentido. Ele bebe dessa fonte mais moderna de agilidade, mais moderna de gestão de pessoas, de chamar os profissionais e trazer uma gestão mais horizontal, como você citou. Só que ele no cerne dele, ele age assim também. Então, isso deixa, digamos assim,
o dia a dia do trabalho é algo leve. Tu não precisa necessariamente ficar com aquele peso do tipo, puxa, hoje tem reunião com o meu gestor. Não, é uma reunião com o meu colega, com o meu gestor, com o meu, sabe, com o meu brother, com o cara que hoje ele está numa posição, digamos assim, estratégica, mas é o cara que, digamos, eu posso contar, eu posso me abrir, posso chegar, posso compartilhar um problema, mesmo que esse problema seja estrategicamente complexo para a operação ou não. Então, eu acho que nesse sentido, tentar resumir um pouco Sim, sim, uma sim. pessoa é difícil, mas é isso que eu sinto, assim, quando eu lido e eu trabalhei nesses momentos que eu trabalhei com ele, entendeu? Com Eu certeza. sinto essa cumplicidade e essa troca meio que o tempo todo, assim, sem a forçação de barra de tu ter que, vou responder A ou B porque é meu chefe. Não, tu pode responder A ou B, e se tu achar que tu deve responder C, tu pode responder C, que tu não vai levar uma patada, entende? Então é nesse sentido. Não, vamos dizer assim, é como se fosse quase que uma. Eu tenho para mim, tá? Que o conhecimento ele não pode ter vaidades. Eu sou muito frasista, né? Eu gosto muito de usar esse detalhe. E o Will é bastante assim também. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouquinho. Mas eu digo nesse sentido porque tu não pode ser vaidoso. E eu acho que nesse ponto de vista, e principalmente quando se fala de uma organização ou de conhecimento, porque o que eu sei hoje pode mudar amanhã e eu preciso também me atualizar. E eu posso me atualizar com o Alexandre, eu posso me atualizar com o Marcos, eu posso me atualizar com quem for. Isso é natural da vida, né? Vamos dizer assim. E essa maneira, essa proximidade faz com que a gente se puxe. E eu vou puxar agora o gancho da próxima pergunta, olhando para o Alexandre. Por essa convivência, por tudo isso, né? Esses ganchos que tu vem me dizendo, e eu acredito que, porque eu vivi isso também e vivo isso diariamente com cada feedback que eu recebo dele. Como é que tu vê o Alexandre antes e depois de ter convivido com um gestor assim, que te permitiu ir além? Quais as mudanças que dentro de ti tu consegue observar e olhar assim, poxa, no meu dia a dia, na minha família, no meu trabalho, com meus liderados, enfim, o que mudou para ti por ter uma pessoa com tamanho, acessibilidade, com facilidade de proximidade, enfim, no teu dia a dia? É, vamos dizer assim, eu confesso que às vezes eu sou um pouco macaquinho, tá? No seguinte sentido, eu vejo que uma ação está funcionando, está dando certo, eu tento ver o que a pessoa está fazendo de correto, o que ela está fazendo digamos assim, de bom, e o que ela está agregando de valor com aquela ação. E cara, eu quero fazer isso também, eu quero fazer isso igual. Então, esse tipo de gestão horizontal, quando eu vi ela sendo aplicada, e quando eu digo aplicada, é aplicada eh, real, na prática, e eu gostei disso, eu trouxe isso para mim. Então, quando eu faço a gestão dos meus profissionais, eu penso muito naquilo que eu aprendi, de estar disponível, de me tornar disponível, de conseguir ouvir, de ter empatia pelos profissionais, de conseguir me estabelecer, não como um líder com decisões top-down, mas com compartilhamento de ideias, né? E nesse sentido, o Will me ajudou para ter essa visão assim de, cara, não é somente esse universo que tu pode atuar, entendeu? Tu pode atuar em diferentes universos onde tu consegue trabalhar com diferentes pessoas. Tu não precisa ter só pessoas que te ouvem e vai lá e executa. Tu pode ter pessoas que opinam e te fazem críticas. Isso é zero problemas, desde que tu consiga entender que aquilo é uma crítica não ao teu trabalho, à tua pessoa, mas sim a algo que possa ser ali trabalhado, e aí trabalhar em cima disso. Eu acho que nesse sentido que tem um grande ganho. Né? Um outro ponto também é essa questão de não deixar para depois a busca de informação. Né? O Will tem muito disso. A gente está conversando, aí ele fala um negócio, ou a gente está conversando, eu falo alguma coisa, eu tenho certeza que ele tem um bloquinho, tipo esse aqui que eu tenho, onde ele vai ali, faz um rabisco. Para ele, aquele rabisco é suficiente para dali a
5 minutos ele ir pesquisar para entender no detalhe aquilo que eu falei, que porventura pode ser que ele não tenha entendido. Eu faço muito isso também. Então, quando eu vejo que eu tenho alguma coisa, algum detalhe que eu não estou 100% seguro de que aquela informação ali, ela está assimilada dentro da minha consciência, eu anoto ali e vou atrás disso. E essa mania eu peguei dele, né? Então, de fazer um pouco disso e sempre ficar exercitando essa busca, né? Não, e isso é, fazendo analogia ao próprio, como a gente falava, né, na pré-entrevista ali, o jornalista tem muito disso, né? Porque, vamos lá, né? A mente humana, ela é avançada, enfim, acelerou muito o processo numa pandemia, pá, enfim, concordo com tudo isso. Mas eu acho que quanto mais tu tem a percepção de anotar, seja no bloco de notas, no caso, eu tenho o hábito de usar o bloco de notas do aparelho celular, então eu estou sempre Uhum. anotando ali, é uma palavra, é alguma coisa que o cara não conhece, tu viu tu tá no mercado uma marca nova, poxa, o que é isso aqui? Enfim, são N situações que tu vai adquirindo, e é claro, na tecnologia então nem se fala, né? Avanços de análise, novos conceitos, novos mercados, enfim, e isso é bacana demais, e principalmente, né, numa conversa, em alguém que te puxa, né? Eu tô usando sempre porque eu achei interessante isso, Uhum. nesse sentido, Uhum. porque o puxar é não te deixar no lugar onde você está, né? Vem comigo, eu te pego junto e eu quero que tu cresça Exato. e eu vou te permitir que tu faça isso, né? E nesse detalhe, nesse âmbito, assim, Alexandre, tem alguma coisa, sei lá, de tantas experiências, né? Já que vocês até conviveram em duas empresas distintas, digamos assim, tem Uhum. alguma coisa que tenha marcado as duas trajetórias? Sei lá, por alguma situação adversa, alguma dificuldade, ou por que não, até mesmo um apoio que o Will possa ter te ajudado e que tu recorde agora para contar para gente? Sim, de bate pronto, assim, eu não me recordo, assim, de nenhuma situação muito, assim, Uhum, crítica, porque eu sempre também, eu trabalhei muito próximo aos gestores, né? Eu não uhum, sou aquele cara do tipo que pega o seu trabalhinho ali, fecha a cabeça num sim, canto, aquele cara que a gente brinca que passa a pizza por baixo da porta e deixa ele fechado. Não, não sou assim, né? Eu estou sempre interagindo muito com os gestores. Então, eu não deixo chegar num estado de crítico a ponto de ter que pedir assim um salva-vidas para o gestor, porque então eu não me recordo, tá? Não me recordo de um uhum, caso assim nesse cenário. Tive inúmeros pequenos casos onde, por exemplo, eu chegava para ele agora nesse último trabalho, ó, Will, estou com o seguinte cenário aqui no cliente, o cliente está com desalocação aqui dos uhum, profissionais, eu estou prevendo aqui que hoje a gente está com X profissionais, a gente vai chegar daqui a 2 meses com menos Y. A gente precisa fazer um trabalho lá. Então ele, não, beleza, entendi, vamos envolver a B, C, puxa uma reunião, vamos conversar, e aí já dali já, digamos, alinhava já algum encontro e alguma reunião com o próprio cliente. Então, esse tipo de situação sim, ocorreu, mas é mais do dia a uhum. dia mesmo de um projeto, tá? Claro, claro. Não, com certeza, né? Só para me entender mais ou menos e tu vai entender onde eu quero chegar com com a pergunta. Porque, ok, dentro da operação, dentro do dia a dia, dentro do trabalho de vocês, certamente ele, né, pôde, né, fazer o uso do cargo que ele tinha no sentido, né, de abrir portas, puxar A, B ou C, como tu diz, chama para uma reunião, vamos conversar, vamos até o cliente, e eu acredito que ele tenha ido em vários clientes, ele mesmo, pessoalmente, talvez nem havendo a necessidade, mas dependendo da situação ou complexidade até mesmo, ele foi. Por que eu te falo isso? Porque, no teu entendimento, ele é a pessoa, vamos dizer assim, não diria a pessoa certa, mas ele é a pessoa para que possa desenvolver essas lideranças, seja pessoal, seja no sentido humano, seja numa organização. E por que tu acha que ele é a pessoa que tem esse viés de conseguir fazer isso e despertar esse espírito de liderança nas pessoas? Eu vou tentar responder a tua pergunta, Daniel, da seguinte maneira, tá? Eu acho que ele é essa pessoa, tá?
mais por uma questão de ter sofrido na pele com maus gestores, que é um pouco do que eu sofri. Eu tenho 28 anos de TI, né? E eu sofri bastante com maus gestores. Então, quando tu tem um gestor que tu pode chamar a qualquer hora, pode conversar, pode resolver qualquer assunto, e isso fica muito transparente, muito fácil de lidar, isso se sobressai. Eu acho que nesse cenário, o Will tem plena condição de fazer isso, porque ele também sofreu, ele também é de uma escola onde se relacionar com o gestor era algo muito complicado. Então, na primeira empresa que a gente trabalhou juntos, né, foi muito complicado trabalhar com gestores. A gente chegava a trocar, às vezes, de gestores do alto escalão 4 vezes em um ano. Tá? Então, e eu passei 16 anos nessa empresa, então tu imagina quantos gestores passaram, entende? Então, nesse aspecto, a gente vai passando por uma gama muito grande de gestores e é aquela coisa, tu vai sofrendo, e tu vai sofrendo, tu vai vendo, cara, eu não posso tratar os meus liderados dessa maneira, eu não posso trabalhar com as pessoas dessa forma, eu tenho que fazer diferente. Como que eu faço diferente? Aí ele vai buscar conhecimento, ele vai atrás, o mercado está fazendo isso, como é que os caras estão lidando com uma equipe de 60, 120, 150, 200 pessoas desenvolvendo um produto? Como que eles fazem isso? Eles fazem isso desse jeito, delegando, trabalhando, trazendo as pessoas para dentro, conversando, e não mais decisões top-down, como se fazia antigamente. Então, eu acho que é por isso, tá? Não sei se eu Você respondi respondeu? a tua pergunta, Claro que mas respondeu. eu acho que é por isso que ele tem plena condição, tá? É quase que do, vamos lá, faça comigo, não faça comigo e eu não vou fazer com os demais, né? Não vou passar adiante, né? Aprendeu, Exato. vamos lá, aprendeu no erro, aprendeu levando, tipo, bordoadas para fazer o jargão, no sentido da dificuldade, do tentar e não conseguir, do tentar ir além, enfim, né? Tu é pai também, né, cara? Então imagina o seguinte, o teu vô batia no teu pai. Aí o teu pai bate em ti, aí tu vai bater na tua filha ou no teu filho, cara, esse ciclo não termina nunca. Então, um da cadeia tem que, peraí, botar o pé no chão e não, peraí, eu não preciso bater no meu filho para educar, entende? Pronto, quebrou o ciclo. Aí tu começa a fazer um trabalho de crescimento em outra linha, né? Exato. Não aquele crescimento. Então, eu acho que é mais nesse sentido. Claro, claro. Não, e tu ser uma pessoa, né, que quebra, né, paradigmas ou cria uma cultura nova ou uma contracultura, vamos usar o termo, né? Porque é difícil, né? Vamos lá, organizações e muitas pessoas e as pessoas, né, pensam e gestores e muito se praticou e vamos lá, também vamos botar uma vírgula. Deu muito certo, dava certo, enfim, né? Natural. Mas a partir do momento que tu chega e tu quebra isso, e tu cria uma contracultura, é uma maneira diferente. E tu tem que ter pessoas abaixo de ti que entendam isso. E aí eu pego, no caso, o detalhe, que é onde ele trabalha, que é no detalhe. É numa mentalidade Uhum. diferente, é numa evolução, é onde tu pode melhorar, é estar junto, é, sei lá, naquela conversa, naquele diálogo. É talvez naquela manhã que tu não tá bem, naquele período da tua vida que tu não tá bem e tu ser um gestor. Isso é gerir, né, ter um desenvolvimento Sim. humano. É entender que as pessoas elas têm diferentes maneiras e até eu me lembro que eu conversava com outras pessoas que ele indicou mesmo e as pessoas diziam para mim, poxa, eu chegava de manhã e eu não funcionava, meu cérebro só ligava às 10 horas da manhã. E o Will entendeu esse detalhe meu e às 10 horas eu começava a produzir. E não tem É. problema quanto a isso, né? Exato, e não teve cobrança, entende? Exato. Não teve estresse, não teve problema nenhum, né? Eu tive recentemente uma situação com um gestor, tá? Que não foi comigo, mas foi algo que eu fiquei pensando, cara, é inadmissível. O cara perdeu numa mesma semana, ele perdeu a sogra e a madrinha da esposa,
uma coisa assim, ó, que é a irmã da sogra, sabe? sim, Então a família do cara estava destroçada, foi agora na pandemia, perderam por Covid. A família do cara estava destroçada, aí o cara pediu uma semana off e começaram, o gestor começou a apurrinhar o cara, perdão da expressão, tá, mas começou a apurrinhar o cara, sendo que tinha ficado uma pessoa no lugar dele. O que aconteceu? O cara, espicharam tanto o elástico que estourou. O cara voltou dessas mini férias dele e pediu desligamento. Esse é o tipo de situação que, por exemplo, se tu tem um gestor que olha para as pessoas, que tem um pouco de empatia, o cara vai dizer, fulano, vai baixar um decreto ali, ó, fulano está off. Ninguém chama o cara. Ponto. E aí, para chamar o cara, tem que falar comigo. Esse é o tipo de ação mais tempestiva que, digamos assim, é interessante que sim, aconteça, entendeu? Porque o cara tá fazendo aquilo pensando no bem-estar daquele profissional que está perfeito, passando por um problema. perfeito. Então, esse é o tipo de coisa que eu vejo, assim, que o Will tem essa visão, sabe? De ter empatia no momento certo, ter esse cuidado. Então, essa linha de trabalho é bem interessante. Não, com certeza. E não é. Vamos lá, né? Vamos, porque ninguém escolhe o momento da dificuldade, né? E não tem como tu prever, né? Vamos lá. E certamente essa pessoa que passou por uma dificuldade, seja qual for, em determinada área, ele não vai tipo, usar esse artifício, vamos dizer assim, por uma situação, porque qualquer situação, melhor dizendo. Por quê? Porque no momento que ele precisou, ele usou esse álibi, ele teve essa garantia de ter uma tranquilidade. E automaticamente a pessoa ela vai continuar tendo prazer de estar trabalhando, de estar vestindo a camisa por outras situações, porque eu acho que existe uma coisa que é tão hoje talvez mais como é que eu vou dizer assim, mais relacionado ao que nós estamos vivendo na pandemia, que é a questão do espírito de gratidão. E aquilo que tu faz por alguém vem, né? Tu tem um time enganjado, é isso. Uhum. É tu olhar o detalhe, é tu ver o cara, poxa, cara, se tu não produz antes das 10, nós vamos achar um jeito, daqui a pouco o teu horário vai passar a ser a partir das 10 e tá tudo É, certo. Pronto, resolvemos o teu problema, entre aspas, tu entende? Isso é a empatia, isso é tu achar a exato, solução e, obviamente, isso é uma cultura que não é qualquer pessoa, qualquer gestor, qualquer exato. empresa que vai Eu, atuar. eu tenho um profissional que ele tem que levar, começou a ter que levar a filha na escola. E ele tem um pouco de receio de deixar a filha na Kombi escolar, né? Então Uhum. ele prefere levar. Só que é 45 minutos para ir, 45 para voltar, né? E aí ele leva antes do almoço, né? Volta, almoça e depois, né, no final do dia ele também. Aí ele me perguntou, cara, tem problema? Eu digo, cara, claro que não, entende? Tu vai fazer, o que a gente precisa planejar é planejar a tua entrega. Se tu fizer a tua entrega, cara, como que tu vai organizar o teu dia, distribuir as tuas atividades nos teus horários é contigo. E esse tipo de situação eu peguei um pouco dele também, entendeu? No tipo, cara, não me interessa se tu vai trabalhar das 10 até as 19, das 2 até. Mas, cara, vamos trabalhar para entregar o que a gente precisa entregar, entendeu? Sensacional. Cara, o bate-papo, ele, né, vai indo, vai fluindo, tá tão bacana que a gente nem vê. Já faz meia hora que a gente tá É, conversando. E eu exato. tenho agenda já logo na sequência também com mais dois Ah, não, entrevistados. então vamos Então, acelerar. vamos fazer um bate-bola, um jogo rápido aqui para nós sintetizar tudo isso que a gente está conversando, Alexandre, porque eu tenho certeza que se a gente deixar aqui, a gente vai Ah, conversar vai muito, surgindo. porque eu tenho essa convivência, eu tenho muito parecido pensamento com o Will, então a gente vai trocando ideias aqui e também, para mim, é muito interessante conhecer a figura dele através de vocês, Uhum, porque a gente acaba uhum, tentando entender não, a gente começa a entender por que, né, da onde ele chegou, de quem ele é e o que, que ele representa para cada um de vocês. Mas vamos lá. Se tu pudesse sintetizar tudo isso que a gente falou dele, ou, obviamente, o que ele representa para ti, em uma palavra, tu conseguiria? Qual seria essa palavra? eu não sei se espelhamento seria, entende? Porque
Eu acredito que a gente tenha sofrido com alguns gestores da mesma maneira e tenha buscado identificar as falhas desses gestores e trabalhar em cima dessas falhas. Cada um, obviamente, do seu jeito. Ele buscou conhecimento, né? Eu fui ali montando, mas eu entendo que o objetivo final é o mesmo, é fazer melhor. Tá? Então, eu acho que seria assim, pensando assim, nessa visão, seria um espelhamento, né? Me espelhar nele seria interessante. Com certeza, compreendi. Tem alguma palavra que tu consiga traduzir, por que não frase, enfim, fica à vontade, que tu consiga definir o que ele consegue fazer formando novos líderes, formando lideranças no dia a dia, no trabalho, por esse espírito e por tudo isso que a gente comentou? Cara, eu diria que ele vai melhorar a vida de muitas equipes de desenvolvimento. E aí eu olhando especificamente para o meu mundo de TI, tá? Equipes de desenvolvimento de software, porque as equipes de desenvolvimento de software atualmente elas sofrem com os maus gestores, tá? E isso eu estou falando de com experiência. Sofrem no sentido de ter burnout, sabe? De ter que se tratar de depressão, de ter que pedir desligamento. Então, quando tu tem um gestor que entende, né, e se a gente conseguir criar essa cultura de gestores, não gestores boa praça que deixa fazer tudo, mas gestores com consciência, né? E o Will é indicado para fazer isso, entendeu? Para, não digo doutrinar, mas para orientar para que essa construção aconteça. Entendido. E olhando para o Alexandre agora, olhando para dentro de ti mesmo, tem alguma palavra que tu resuma dessa convivência, dessa amizade que vocês têm, que perdura até hoje, da mudança que ele transformou, digamos assim, o teu modo de pensar, em agir, esse espelhamento, essas manias que você copiou dele, vamos dizer assim, que tu consegue resumir em uma palavra? Uma palavra é complicado. mas mas eu acredito assim em eu não quero usar a palavra gratidão, porque gratidão ela é muito superficial. Tá? No seguinte sentido, eu não vou me sentir grato a ele ter me passado alguma coisa, mas é mais no sentido de, poxa, que legal que eu tive essa oportunidade de conviver com um cara que ele está num outro patamar de conhecimento e de busca de informação para a parte de gestão de pessoas e formação de gestores. Então, para mim, não é uma palavra que vai definir isso, mas se for, seria gratidão. Do tipo, poxa, muito obrigado por fazer parte desse momento e poder ver tudo isso acontecer. Que bacana, bacana demais. Eu tenho certeza da última pergunta que eu vou te fazer, eu tenho certeza da resposta, mas eu preciso te fazer. Que Claro, vamos lá. seria qual? Se você recomendaria ele como mentor de lideranças para outras pessoas. Então, por tudo isso que a gente vem falando, eu tenho certeza que sim. Mas eu vou perguntar para Sim. o Alexandre o porquê. Por que o Alexandre recomendaria o Will para ser gestor de lideranças? Olha, eu recomendaria porque no futuro, quando a gente tiver vários gestores num patamar próximo ou equivalente ao que o Will pode montar ou ensinar esses gestores ou orientar esses gestores, com certeza a gente vai ter um cenário diferente na TI, principalmente na TI do Rio Grande do Sul. Eu acredito muito nisso, tá? Porque no momento em que a gente tiver gestores trabalhando num outro nível fugiu a palavra agora, mas quando a gente tiver os gestores trabalhando num outro nível de proximidade com os seus profissionais, a gente vai virar o jogo, sabe? Vai ser um momento em que a gente vai conseguir alavancar novos negócios de maneira mais rápida, ter as pessoas trabalhando, não digo 10, 16 anos como eu fiquei, mas trabalhando firme e forte numa empresa.
Hoje o nosso mercado tem profissionais que ficam 3 meses e trocam, 3 meses e trocam, 3 meses e trocam. Por que que eles trocam? Às vezes não é questão salarial, às vezes não é questão... às vezes o cara troca porque a gestão é horrível, entende? Então, no momento que a gente tiver os gestores nesse patamar, evoluindo, evoluindo, evoluindo de forma constante, a gente vai ser, eu acredito, uma mudança de jogo. Tá? Sensacional. Alexandre, quero te agradecer imensamente a atenção, o carinho. Transmito aqui, obviamente, toda essa gratidão, por que não, do próprio Will, né, em te convidar, porque eu tenho certeza que se ele te convidou para fazer parte desse projeto audacioso e ambicioso, a qual ele me incumbiu de conversar com todos vocês, eu tenho certeza que é porque o Alexandre marcou a vida do Will da mesma maneira que o Oh, Will que bom. marcou a vida do Alexandre. Então, eu preciso aqui transmitir, né, todo o agradecimento, né, e te liberar para descansar, porque a gente sabe que o dia a dia é corrido, a gente trabalha com TI, a gente sabe muito bem como é que é. Te agradeço Exatamente. imensamente a atenção. Um bom descanso Cara, e até, obrigado. Bom trabalho. tá Até certo? mais. Até a próxima, então. Um Tchau, grande tchau. abraço aí.